Bom dia, meus irmãos. Graça e paz do nosso Rei soberano, Jesus Cristo, seja com toda a nossa igreja local e com todo o povo da Aliança da Graça reunido nessa manhã. Irmãos, uma alegria estar com os irmãos nesse bendito e glorioso dia do Senhor. Não é? Voltei há 2 semanas ou 3 semanas de licença, então voltei para o púlpito da nossa igreja, para as pregações, e agora pregando pela manhã, alguns ainda não havia encontrado. Então é uma alegria revê-los, para a glória do nosso Deus, vê-los bem. E para aqueles que nos visitam, um breve alerta, né? Vocês viram que nós não retiramos as crianças do culto, pois entendemos que não há nenhum preceito, nem indireto nem direto, para retirarmos as crianças do culto. Então, talvez para vocês que seja novo, que nos visita, contamos com um pouquinho da tua paciência, mas pode ficar tranquilos, vocês que nos visitam, pois nós temos papais aqui responsáveis, sérios, cuidando dos seus filhos ao longo da semana. Pode ser que aconteça deles saírem um pouquinho do controle, é natural, são pequenos, então nós contamos com a contribuição e a paciência de vocês, pois esses pequenos precisam da pregação, assim como nós, não é? Hoje o Senhor pode chamá-los irresistivelmente, independente da sua idade. Então, esperamos que você também, ao nos visitar, ao vir para o nosso culto, tenha essa expectativa, pois o poder do Evangelho é soberano e poderoso, independente da vontade do homem, ele faz o que ele quer, ele é todo poderoso. Irmãos, lembrando que para os maiorzinhos que já conseguem escrever e anotar, nós temos um boletim infantil ali com os irmãos da recepção. Então nós fizemos esse boletim com o intuito de ajudar os nossos pequenos a anotarem, a tomarem nota, a escrever, a desenhar, já treinando-os, não é, no culto público, assim como ele nos cultos domésticos diariamente. Tá certo? Os irmãos ali da recepção, Mateus, Jaconelli, a Rafa, Girão, estarão prontos a entregar para vocês um boletim. Tá bem? Só pedir a eles. Irmãos, hoje nós vamos finalmente seguir, avançar ou voltar para a nossa série de exposições na carta de Paulo aos Colossenses, não é? Nas últimas 2 semanas nós tratamos alguns assuntos em Isaías, capítulo 1, do 10 ao 16. Depois nós tratamos Apocalipse 3, de 1 a 6, a igreja em Sardes. Não é? Você que não viu, é necessário que você veja o que o Senhor tem tratado em nossa igreja local, pois essas 2 pregações foram preparo para agora, voltando para Colossenses. Tá bem? Então peço para que você abra sua Bíblia em Colossenses, capítulo 2. Colossenses, capítulo 2. Faremos a leitura e a exposição dos versos de 11 a 15. Colossenses, capítulo 2, versos de 11 a 15. E enquanto você abre, esse hino que acabamos de cantar, aliás, todos os hinos que nós cantamos, vocês viram a preeminência da pessoa e obra de Jesus Cristo, que podem ser resumidos aqui. Quem pode se opor à sua glória e poder? A resposta é óbvia, ninguém. Por isso a sequência do hino é muito bela, é muito bíblica, e nós devemos cantar: nós te exaltamos, ó Cristo, porque ele é digno de ser exaltado, louvado e adorado, pois quem pode se opor à sua glória e ao seu poder? E é exatamente isso que nós veremos na nossa 11ª exposição em Colossenses. Lembrando que o título desta série é A Supremacia e a Suficiência de Jesus Cristo. Leamos, portanto, a Escritura, Colossenses 2, de 11 a 15. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé, no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz, e, despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Até aqui, meus irmãos, vamos orar mais uma vez. Pai Santo, te damos graça, Senhor,
por tudo que o Senhor já tem trabalhado em nossas almas, por meio do evangelho que temos cantado, por meio das orações, ó Deus, que temos feito. Agora, Senhor, nós imploramos e importunamos um pouco mais no teu trono de graça, rogando a ti essa hora uma graça iluminadora sobre as nossas almas, ó Deus, a fim de que o Senhor nos visite em graça soberana, nos dê uma santa disposição de alma, nos dê reverência sem igual, nos dê respeito pela tua palavra, nos dê, Senhor, um profundo senso de reverência pela presença do teu Filho Jesus entre nós, ó Pai, e o teu Espírito aqui nos confirma isso em nossas consciências. Senhor, rogamos a ti que essa porção da Escritura dilate o nosso coração, para que possamos amar mais o teu Filho Jesus e possamos odiar ainda mais, Senhor, o nosso pecado. Nós te somos gratos pelo privilégio que temos de, nesse bendito dia do Senhor, nos reunirmos, atendermos a tua santa convocação, abrirmos, meditarmos e aplicarmos a tua palavra. Senhor, por favor, faça isso nesta manhã, sobretudo no coração dos nossos filhos, dos nossos pequenos. Ó Deus, a cada choro, a cada lágrima, a cada birra, a cada disciplina, nós nos lembramos de que o Senhor tem nos dado filhos e nós temos, ó Deus, nos esforçado para sermos fiéis, nos apegarmos à tua graça, para entregarmos, treinarmos esses pequenos no Senhor. Ó Deus, chame-os irresistivelmente pela tua graça. Rogamos ao Senhor que nesta manhã seja uma manhã de justificação a todos os pecadores obstinados entre nós, que não amam o teu Filho Jesus. Sobretudo, Senhor, rogamos pelos nossos pequenos, pelos nossos filhos. Faça esse maravilhoso e grandioso e maior milagre em nosso meio, ó Deus, para o avanço do teu reino, para a glória do teu Filho Jesus, pelo bem da tua igreja e vergonha do diabo. E é no teu Filho Jesus que oramos e agradecemos, ó Pai. Amém e amém. Meus irmãos, eu quero que vocês pensem comigo em uma breve ilustração. Eu não sei quem já teve a oportunidade de visitar uma loja de relógios, não é? Se você já teve a oportunidade de visitar, você sabe que nessas lojas você tem vários relógios de toda sorte. É de ouro, é de prata, é de bronze, é de plástico, não é? E é maravilhoso ver, não é? Como a inteligência que Deus deu ao homem, ela vai, não é? Nesse aspecto e desenvolve relógios assim de maneira tão absurda e tão criativa, não é? E o nosso Deus é glorificado nisso. Eu quero que você considere, portanto, comigo a história do relógio sem ponteiros. Né? A história é mais ou menos assim. Um relojoeiro, dono de uma dessas grandes lojas de relógios, disse que certa vez em sua loja entrou um rapaz, com um relógio de parede antigo, raríssimo, peça rara. Remetia até, segundo alguns diziam, alguns avaliadores diziam, até o período medieval. Já pensou? Um relógio do século XIII, século XIV. Que coisa rara, imagina o valor de uma coisa dessas, né? Lindo, maravilhoso. Ouro, pedras preciosas, ornamentos de madeira talhada. Era uma coisa assim, para quem é do ramo, sem igual. Mas lhe faltava uma coisa essencial. Algo que faria com que aquele relógio cumprisse o seu propósito. E esse rapaz, esse cliente, portanto, queria vender esse relógio. Mas então o relojoeiro, bem atento, não se perdeu, né, na glória, nos adornos daquele relógio. Ele olhou e falou que faltava uma coisa. Aí o cliente disse assim, é mesmo? O que é que falta? O relojoeiro falou, faltam os ponteiros desse relógio. Por isso que eu não posso, portanto, pagar o valor que você está me pedindo. Vamos negociar, né? Mas o homem retrucava. Não, mas senhor relojoeiro, eu peço a sua atenção. Veja como essa peça é uma peça rara. Veja como essa peça é uma peça bela. Olhe, coloque ali, olhe quando o sol bate, nós nem conseguimos olhar para ele. Herdado da minha família, foi herança. Está em perfeitas condições, não acha? Ele com aquele jogo retórico, né? Desviando a atenção do que era essencial. Mas o relojoeiro, bem sábio, experiente, não é? Disse, olha, ele pode ser valioso por fora. Eu concordo com isso. Eu não discordo da beleza desse relógio, da glória que ele tem. Nem discordo do valor que você me cobra, se ele estivesse em perfeitas condições. Mas, sem os ponteiros, ele não cumpre o seu propósito. O propósito para o qual ele foi feito. Marcar o tempo. Então, meu amigo, eu te agradeço, mas eu não tenho interesse nesse relógio, pelo menos não agora. Quem sabe no futuro, não é? Porque eu gostaria de um relógio desse para
cumprir o seu propósito. Eu quero ele para mim, mas desse jeito não dá. Irmãos, o que essa breve história de um relógio sem ponteiros, um relojoeiro e um relógio antigo tem a ver com esse texto que nós lemos? De maneira resumida, é assim que é a vida sem Jesus Cristo. A vida sem o Senhor Jesus Cristo é assim. Nós podemos ter boas tradições, nós podemos ter boas filosofias, podemos ter boa moralidade, podemos ter boa teologia ou aparência de espiritualidade, como Sardes, mas sem Jesus Cristo, sem a cruz, sem Ele, nós estamos profundamente vazios. Ele, portanto, é o que dá sentido, direção e propósito para as nossas vidas. Um relógio sem ponteiros, como nós vimos, é como uma vida sem Cristo. Pode até ser bonito por fora, pode até ter o vocabulário gospel, pode até cantar bons hinos, pode até ser membro de uma igreja reformada, mas não cumpre o propósito para o qual foi criado. E aqui vem a afirmação teológica do nosso texto, que resume, portanto, a pregação de hoje. Presta atenção. Na cruz de Cristo, recebemos a obra completa da salvação. 2 pontos. Unidos a Ele, perdoados de toda a culpa e participantes da vitória sobre os poderes malignos. No texto que lemos, aprendemos sobre esses 3 aspectos da salvação em Cristo. E aqui, portanto, vem a organização do nosso texto, tá bem? Primeiro ponto, na cruz recebemos união com Jesus, versos 11 e 12. Na cruz recebemos perdão dos pecados, versos 13 e 14. Bem facinho, né? 11, 12, 13 e 14. Na cruz recebemos vitória sobre os poderes malignos, versículo de número 15. Irmãos, antes de nós avançarmos, permita-me uma breve recapitulação, pois o nosso último sermão em Colossenses foi em junho, né? Pouco antes de eu sair de licença. Nós estamos em uma grande sessão na carta de Paulo aos Colossenses que nós precisamos, por questões de exposição de tempo, nós optamos por dividir, tá bem? Então nós estamos em uma grande sessão que continua o sermão da semana passada. Essa grande sessão que nós estamos, ela vai até o versículo 19, tá bem? Até o versículo 19. Então hoje nós não vamos até o versículo 19 porque não temos condições. Nós vamos até o versículo 15. Vamos indo assim, não é? De maneira pausada para que a gente possa lidar com todo o conteúdo desse texto. No sermão passado, nós vimos que Paulo agora começa a entrar, a confrontar diretamente a heresia colossense. E nós vimos que era um grande polvo, né, com vários tentáculos. Filosofia judaica, filosofia grega, misticismo pagão, adoração de anjos, legalismo judaico. E agora, Paulo, portanto, desde o versículo 8, está dizendo assim, ó, cuidado, que ninguém vos venha a enredar, quer dizer, prender, não é enganar, com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Não é? Então, essa grande sessão está tratando sobre a plenitude de Jesus Cristo, sobre a suficiência de Jesus Cristo. E no sermão passado, nós vimos que o texto do verso 8 a 10 mostra a suficiência que nós precisamos ter e lembrar e aplicar em Jesus Cristo, em sua pessoa, em sua obra e em sua autoridade. Nós vimos isso, não é? Contra as vãs filosofias e tradições de homens, conforme a tradição não ensinada por Deus em sua palavra. Hoje, continuando, portanto, né, do versículo 11 ao 15, o título da nossa pregação é A Suficiência de Cristo na Cruz. Tá bem? Nós vimos no último sermão, então, a suficiência da pessoa, da obra e da autoridade de Jesus. Agora nós vamos ver isso de maneira mais prática, na vida da igreja e na vida dos eleitos de maneira particular. Tá bem? Então, já adiantando para os irmãos, esse sermão ele pode ser um pouquinho denso, principalmente nos primeiros 2 pontos. Eu vou me esforçar para ser o mais acessível possível, por isso que eu peço a tua atenção. Tá bem? Vocês que estão anotando aí, fiquem já assim prontos, né? Porque os primeiros 2 pontos, principalmente o primeiro, ele é mais denso. Tá bom? Então, já avisando os irmãos, quando eu aviso assim os irmãos já sabem, não é, que vem um sermão um pouco mais pesado aqui, mais teológico no primeiro ponto. Tá bom? Para as crianças, né? As crianças aí, Oliver, Esther, Martim, Mica, Mark, Pedrinho, não é? Moisés, as crianças aí, a palavrinha de hoje é cruz, tá bem? A palavrinha chave para vocês aí anotarem, para vocês desenharem e para os papais explicarem para vocês na semana é cruz. E resumindo para vocês, pequenos, o que ocorre é o seguinte, nesse texto
da palavra de Deus, nós temos algo sem igual. Nós temos presentes sem iguais, ou presentes assim que papai e mamãe, o máximo que eles podem fazer é conduzir vocês até esse maravilhoso presente, que é a cruz de Jesus Cristo. E quando nós vamos à cruz de Jesus Cristo, pequenos, nós recebemos, portanto, esses presentes da parte de Deus, que papai, mamãe, titio, titia, vovó e vovô não podem dar, que é a vida verdadeira em Jesus Cristo, que é arrependimento, vida eterna, que só o Senhor pode dar e que vocês tanto precisam para conhecerem a vida verdadeira. Irmãos, dito isso, vamos avançar para o nosso primeiro ponto, que é, na cruz, recebemos união com Cristo, versos 11 e 12. Deixa a sua Bíblia aberta, que nós vamos lidar, não é, com cada parte desse texto, como vocês sabem, cada expressão desse texto, e vamos avançando para a glória do nosso Deus. Versículo 11 começa assim: nele também fostes circuncidados. Até aí. Vejam, fomos unidos em Jesus Cristo, e essa união no texto se dá por meio da circuncisão. Presta atenção, nele também fostes circuncidados. Lembram do que nós vimos já na semana passada? Também nele estáis aperfeiçoados. Então o texto continua mostrando a plenitude que nós temos em Jesus Cristo e agora enfatizando ainda mais a nossa união com Ele. Bom, nós precisamos parar aqui e lembrar de algumas coisas. Para nós compreendermos alguns termos, algumas palavras, e termos uma visão bem panorâmica do Novo Testamento, nós precisamos ter uma bagagem de conhecimento do Antigo Testamento. Por exemplo, se você tiver bom conhecimento dos profetas do Antigo Testamento, você não vai ter tanta dificuldade em ler Apocalipse. Você vai conseguir entender e compreender as figuras que João está usando lá. Tá? Mas vejam, tem uma palavrinha aqui que Paulo usa pela primeira vez em Colossenses, já nos dando uma dica da heresia colossense. Ele vai dando pistas ao longo da carta. E aqui é mais uma delas, né? A circuncisão, ele está falando que vocês foram circuncidados. Lembram que ele está falando para os crentes na igreja de Colossos. Ele está falando, vocês foram circuncidados. E o que é, ou o que foi a circuncisão? Lembram do pacto feito com Abraão? Lá você vai em Gênesis 14, 15, 16 e principalmente 17, você vai ver Deus formalizando um pacto com Abraão. É o pacto que nós chamamos de pacto abraâmico. Nesse pacto que Deus estabelece com Abraão e que, portanto, depois se desenvolve para toda a nação de Israel, todo o menino, no 8º dia, deveria ser circuncidado. Você pode ver isso em Gênesis 17, 1 a 4 e Levítico 12, 3. Esse sinal da circuncisão era um sinal nacional e étnico, aplicado, portanto, a todos os homens, não é? As mulheres não eram circuncidadas, eram aplicados a todos os homens que habitavam na Jerusalém terrena e eram membros da comunidade do pacto, não é? Nesse ritual, não é? Era-se feito o seguinte: cortava-se o excesso de pele presente no órgão masculino. E isso simbolizava o seguinte: qual que era o significado espiritual da circuncisão? Essas crianças, esses meninos estão sendo separados para Deus. E ao mesmo tempo também apontava a necessidade de purificação daquelas pessoas que estavam sendo circuncidadas, portanto, entrando na terrena. Nesse pacto é importante a gente lembrar que Deus prometeu a Abraão uma terra, lembram? E até hoje isso causa problemas, né? Deus prometeu não só em questões teológicas, mas em questões práticas também, não é? Lá na faixa de Gaza, com muçulmanos e tudo mais. Deus prometeu uma terra, Deus prometeu um povo, uma grande descendência, maior que as estrelas do céu e que a areia do mar, e Deus prometeu um rei. Dentre outras coisas, isso é uma antecipação do Evangelho. Não é ainda o Evangelho, mas é uma antecipação do Evangelho. Deus está prometendo isso aos homens aliançados com o Senhor, e eles deveriam cumprir, portanto, a sua parte no pacto. Tem desenvolvimentos posteriores, com leis civis e cerimoniais, mas no primeiro momento, a lei cerimonial que Deus dá é da circuncisão. Quem não fosse circuncidado estaria sob sanção, seria apedrejado, seria expulso, né, da nação e perderia os privilégios, portanto, de ser membro da comunidade de Israel. Tá certo? E aqui, portanto, dito isso, guarda isso, que isso é importante daqui a pouco, tá? Guarda isso. Vocês foram circuncidados. Então, Paulo está evocando
imagens do pacto abraâmico que muito provavelmente ali os judeus presentes sabiam o que estava acontecendo. Os gregos também, obviamente, sabiam o que estava acontecendo, sobretudo os falsos mestres, que muito possivelmente estavam aqui usando a questão da circuncisão, não tão forte quanto em Gálatas, mas aqui já é uma pista do que Paulo quer tratar e esclarecer, não é? Para esses irmãos em Colossos. Então, guarda isso, tá bem? Guarda essas informações. Vejam a natureza dessa circuncisão. No primeiro momento, talvez os falsos mestres poderiam olhar e falar, tá vendo? A gente tem razão. Mas o texto continua. Vejam, essa circuncisão que Paulo fala não é uma circuncisão física. Em nenhum momento Paulo aqui está fazendo ou evocando a circuncisão física. Tá bem? Isso é importante. Guarda isso também para a gente trabalhar melhor no desenvolvimento. Em nenhum momento aqui Paulo está evocando a circuncisão física, essa que eu mencionei agora, que era feita nos meninos, tá? É uma circuncisão espiritual. Vejam a continuação do texto. Não por intermédio de mãos. Parou, até aqui. Não por intermédio de mãos. Essa expressão, mais uma vez, se você conhece um pouco do Antigo Testamento, aquilo que era feito com as mãos, principalmente nesse contexto de adoração, de falso ensino, de apostasia, era um direcionamento para aqueles que faziam ídolos com as próprias mãos. Você pode ver isso, por exemplo, em Isaías 31:7. Os homens pegavam lá as peças de ouro, de prata e de bronze e iam fazer o quê? Ídolos mudos, que não falam, que não socorrem, né, que não se mexem, né, Dagon, Astarote e assim sucessivamente. Né, esses falsos deuses. Então, feitos por mãos humanas significa algo feito por obra humana, não é? Se Paulo estivesse querendo remeter à circuncisão feita na carne, física, ele não usaria isso. Então ele está dizendo que é uma circuncisão que não é aquela física que os falsos mestres estavam enfatizando. É uma circuncisão por intermédio não de mãos. Portanto, uma circuncisão espiritual. O objetivo da circuncisão física, irmãos, isso nós precisamos lembrar, sempre foi apontar para um outro tipo de circuncisão. Lembram da necessidade de purificação? A circuncisão estava por uma circuncisão que era realizada no coração. E essa circuncisão realizada no coração era a circuncisão que Yahvé realizava no seu povo para mantê-lo fiel. Então, por diversas e diversas vezes, nós vemos o Senhor chamando o seu povo ao arrependimento. Olha, circuncidai o vosso coração. Arrependam-se dos seus pecados, voltem-se para mim. Abandonem as más obras, abandonem o pecado, abandonem a desgraça, abandonem a idolatria. Volte-se a mim, circuncidai, portanto, o vosso coração. Então, a circuncisão física, ela não é um fim em si mesma. Ela é um tipo que aponta para uma realidade espiritual muito superior a ela. Ela não é um fim em si mesma. Aponta, portanto, para essa circuncisão espiritual feita na alma, no coração. Vejam, por exemplo, Romanos 2, 28 a 29. Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente. Não é judeu apenas quem fez a circuncisão física, mas nem é circuncisão a que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede de homens, mas de Deus. Então, irmãos, isso não é novidade. Só que agora, aquela circuncisão física está sendo deixada, ela está passando para dar lugar, portanto, a uma realidade superior a ela, que é a circuncisão espiritual, que vai encontrar o seu cumprimento daqui a pouquinho em uma realidade muito marcante para nós. Tá certo? Então veja, Deuteronômio 30, verso 6. O Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração da tua descendência, para amares o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, para que vivas. Notem, Yahvé está dizendo que vai circuncidar o coração do seu povo. E a pergunta que nós fazemos é, mas espera um pouquinho aí. Nós acabamos de ver que não é simplesmente judeu quem o é exteriormente. Mas o Senhor prometeu que circuncidaria, não é? Que faria essa operação, essa cirurgia no coração de todo o seu povo. E muitos deles estão se perdendo. É a luta de Paulo em Romanos 9, por exemplo. Você vai lembrar de Romanos 9? Senhor, tua palavra se perdeu, o que aconteceu? O Senhor falhou? É claro que não. É a luta de Paulo. Mas eu quero que vocês notem aqui que nós temos, no pacto feito com Abraão, agora a gente precisa voltar um pouquinho nele, no pacto feito com Abraão nós temos duas descendências. Duas descendências. Uma física e terrena e uma espiritual e celestial. Então, esse tipo de promessa em Deuteronômio 36 não falhou. Se cumpriu. Se cumpriu
na descendência espiritual de Abraão, que tem Jesus Cristo como seu cabeça. Não é? Nós vemos isso, por exemplo, em Gálatas 3 e 4 e Hebreus 12, 22 a 24. Espiritualmente, nesse pacto com Abraão, foram prometidas uma terra, um povo e um rei, mas não terrenos, celestiais. E aqui é onde a gente se distancia do dispensacionalismo, não é? Que coloca tudo na terra física, e é aqui onde nós nos distanciamos também do aliancismo pedobatista, que pega promessas dadas à descendência celestial e aplica à descendência física. Por isso que eles batizam, como nós já estudamos na nossa reunião de oração, por isso que eles batizam bebês. Fazem o salto da circuncisão para o batismo. Só que, veja, irmãos, o texto aqui, ele está nos lembrando de que há uma descendência espiritual, de que há uma circuncisão espiritual operada no coração, não física. É isso que Paulo está nos dizendo aqui. Portanto, assim, os homens aliançados com o Senhor, em Jesus, recebem tudo o que Jesus conquistou por seres fiel aos termos do pacto. Tudo que Jesus conquistou como rei soberano do pacto e do reino da graça, os eleitos de Deus recebem em Cristo Jesus. Por isso que o Novo Testamento, nesses textos, principalmente em Gálatas 3 e 4, vai dizer que descendência de Abraão é os que têm fé, para o escândalo do judeu, para o escândalo dos judaizantes. Como assim? Eu não preciso me circuncidar, não preciso guardar o sábado, eu não preciso sacrificar. Como assim? É só pela fé que eu sou judeu espiritualmente? Sim, é isso mesmo. É pela fé. Portanto, aqueles que são descendência espiritual de Abraão, que são herdeiros das promessas junto com Abraão, são aqueles que creem em Jesus, que é o novo Adão corporativo que concentra todas as bênçãos pactuais. Mas não para por aí. Não para por aí. Nós vimos, portanto, que nós temos diante de nós uma circuncisão no coração, uma circuncisão espiritual. E vejam, o texto continua dizendo, a circuncisão de Cristo, olha, mas, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Olha, se você for ler alguns comentaristas, a gente vai ter aqui uma divisão, né, de dois grandes grupos ao interpretarem esse texto. Alguns deles entendem que essa circuncisão que é dita aqui, ó, a circuncisão de Cristo, que nós somos circuncidados com Cristo, é uma referência à morte de Jesus Cristo. Tá bom? Alguns teólogos vão dizer isso. E se você consultar uma Bíblia de estudo, algum comentário bom e robusto, provavelmente você encontre isso, tá? E aí você tem várias argumentações em relação a isso. Irmãos, eu entendo pessoalmente que aqui não é questão de heresia, tá? Não é questão de heresia, não. É questão de erro interpretativo. Eu entendo que aqui, o despojamento no corpo da carne não é uma referência a Cristo ser cortado, a sua vida ser cortada e ele ter sido morto. Eu não entendo que nele foram circuncidados uma união com Cristo em sua morte aqui. Ainda não. Ainda não. Eu entendo que, à luz da teologia do Novo Testamento, né, isso seria algo inédito e único dizer que Jesus Cristo morre usando termos do pacto abraâmico, a circuncisão, por exemplo. Tá bem? Mas aqui, no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, nós, nesse contexto, entendemos que nada mais é o despojamento do corpo da carne é a ideia de despir-se. Como despir-se de uma roupa, tirar uma camisa ou algo assim. Significa, portanto, a remoção do poder do pecado. É isso que significa que o despojamento, né? O retirar-se, o despir-se do corpo da carne é uma referência às inclinações pecaminosas. É uma referência à escravidão do pecado. Portanto, quando o pecador recebe um novo coração, uma nova disposição, um influxo do Espírito em sua alma, ele passa da morte para a vida. É esse o ponto aqui. A circuncisão de Cristo, portanto, corta seu povo da velha criação e o separa para a nova criação. Irmãos, isso aqui é maravilhoso. A circuncisão de Cristo, portanto, essa circuncisão operada sem mãos, né, de maneira espiritual, mostrando que é uma obra divina, operada no coração e na alma de um pecador, é uma obra exclusiva, soberana, irresistível do Senhor no coração de um pecador. É o Senhor quem opera. É o Senhor quem faz. É o Senhor quem vai e realiza essa cirurgia no coração de um pecador. Portanto, é uma referência a uma circuncisão do coração. É isso que significa a circuncisão de Cristo. É uma circuncisão espiritual. Essa é a marca do povo que adentrou a Sião celestial. Lembram? Mantenhamos essa dicotomia, ou essa duplicidade, esses dois blocos aqui, terreno e celestial, tá certo? Precisamos manter isso.
Vejam, falsos mestres diziam que quem fosse circuncidado, portanto, na carne, e observasse as leis alimentares, o calendário judaico, né, não comesse bacon, não comesse carne de porco, se abrisse mão de algumas coisas segundo as leis cerimoniais e civis e guardasse, portanto, todo esse escopo de regras e cerimônias, essas pessoas seriam tratadas como elite espiritual da igreja. Isso te lembra alguma coisa? Pessoas fazem alguma coisa em determinada comunidade e elas são separadas como elites da igreja. Não é? Talvez ela fale em línguas. Elite da igreja. Talvez ela tenha feito teologia. Elite da igreja. Talvez sejam os oficiais da igreja. Elite da igreja. Percebem? Qualquer obra externa que eles estavam sugerindo afastava os cristãos da profundidade, da realidade, do deleite que há em Jesus Cristo. Mas isso tudo, irmãos, não passava de ilusões. Passava de ilusões. Se vocês quiserem fazer parte do nosso grupo influente na igreja local, você precisa da circuncisão. Você precisa ler esse livro. Você precisa... Qualquer obra que seja colocada, irmãos, nesse aspecto, de fazer com que o teu orgulho, a tua soberba, não é? O seu eu se infle, se cresça, é obra do demônio. Precisamos dar nomes às coisas. É obra do demônio, é obra de Satanás. Qualquer coisa pode ser uma teologia que pareça ser mais santa, mais pura. Está elevando o teu ego? Está mostrando quanto você é bom? Quanto você sabe das coisas? Quanto você é certo? Quanto você tem razão? Está promovendo justiça própria? É do demônio. Pois é isso que o demônio promove no coração das pessoas. Justiça própria. Então a gente precisa exaltar aqui, portanto, a circuncisão espiritual, em detrimento da circuncisão física. A circuncisão física era operada pelo homem, pelos sumos sacerdotes. A circuncisão espiritual é operada pelo sumo rei, sacerdote e profeta do seu povo, o Senhor Jesus Cristo. Então, por exemplo, circuncisão física, operada por mãos, era uma pequena cirurgia. Circuncisão espiritual, uma obra do Espírito no coração dos eleitos, sem mãos. Circuncisão física, externa, no corpo. Circuncisão espiritual, interna, no coração. Circuncisão física, remoção do excesso de pele. Circuncisão espiritual, remoção das inclinações e do poder do pecado. Circuncisão física dava a você o direito de entrar na Jerusalém terrena, apenas. Circuncisão espiritual, entrada na Jerusalém celestial e união com Jesus Cristo. Na circuncisão física, Abraão é o pai de todos aqueles que ele representa na Jerusalém terrena. Na circuncisão espiritual, nós temos um outro cabeça federal de um outro pacto glorioso sem igual, que é o Senhor Jesus Cristo, em quem Abraão creu, em quem Abraão depositou sua fé. Mas vejam que o texto vai continuar, agora no versículo 12. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados. Aqui agora no versículo 12, irmãos, nós também vemos que fomos unidos a Jesus Cristo em seu sepultamento e em sua ressurreição. Vocês prestaram atenção? Tendo sido sepultados juntamente com ele. Então nós não somos apenas unidos na morte de Jesus, nós somos unidos também em seu sepultamento. Ele em tudo nos representa. Lembra da sua obediência ativa, onde ele ativamente obedeceu à lei moral de Deus em todos os seus preceitos, em todas as leis cerimoniais e todas as leis civis? Tudo aquilo ele cumpriu, tudo aquilo ele conquistou para o seu povo. Então, agora, nós somos unidos em toda a vida do nosso Redentor. Fomos, portanto, também sepultados com ele. E isso aconteceu no batismo, conforme o texto está dizendo. Não é que o batismo seja mágico, ou haja algum poder depois da oração do pastor, não é? Ou de quem vai realizar o batismo. Não é que o batismo opere por si mesmo e haja algum poder mágico nele, mas é que o batismo é a realidade. Isso é importante para aquilo que a gente construiu até agora. O batismo ele é a realidade onde a circuncisão espiritual se manifesta. Tá? O batismo ele é a realidade onde a circuncisão do coração se manifesta. Mais uma vez, não há em nenhum momento no texto Paulo fazendo referência à circuncisão física. Por isso é impossível de nós fazermos aquele salto da circuncisão física para o batismo aqui. Esse texto não dá. Esse texto é impossível de fazer isso. E notem que pessoas que são batizadas estão sendo unidas a Jesus em seu sepultamento, morte e ressurreição.
O mesmo acontece em Romanos 6, de 1 a 4. Vamos ler Romanos 6, de 1 a 4? Romanos 6, de 1 a 4. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado nós, os que para ele morremos? Ou, porventura, ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Olha a circuncisão espiritual se manifestando no batismo. O batismo cristão, portanto, é a realidade que a circuncisão física apontava e é onde a circuncisão espiritual encontra a sua realidade. União com Jesus Cristo, perdão de pecados. Então, quando alguém é batizado, seja ele quem for, é isso que está sendo comunicado em público. Essa pessoa está sendo sepultada com Cristo Jesus. Essa pessoa teve o seu coração circuncidado por Cristo Jesus. Essa pessoa morreu com Cristo Jesus. Essa pessoa ressuscitou com Cristo Jesus. Essa pessoa está andando e vai caminhar em novidade de vida, porque ela está unida ao seu Redentor para sempre no pacto da graça. É isso que está sendo comunicado nesse texto. Essas pessoas, portanto, que descem as águas do batismo e que se levantam das águas do batismo, estão identificando com o seu Redentor. Vejam o que diz o nosso Catecismo Batista, de 1693. Pergunta 100. O que é o batismo? Resposta. O batismo é uma santa ordenança em que a lavagem com água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, simboliza a nossa união com Cristo, nossa participação nos benefícios do pacto da graça e nosso compromisso de sermos do Senhor. Então, notem que não é apenas uma entrada na comunidade do pacto. Há realidades muito mais profundas e que, se nós igualarmos com a circuncisão, nós vamos perder. Nós não podemos fazer isso porque o Novo Testamento não faz isso. E é por isso que nós lemos, na pergunta de número 75 do nosso Catecismo Ortodoxo, de 1680, o seguinte: de que maneira o batismo lhe lembra e assegura de que o sacrifício único de Cristo na cruz é por você pessoalmente? Resposta: da seguinte maneira: Cristo instituiu esse lavar exterior e, com ele, deu a promessa de que, tão certo como a água lava a sujeira do corpo, assim também o seu sangue e o seu espírito lavam a impureza da minha alma, isto é, todos os meus pecados. Irmãos, isso é glorioso. Todos os nossos pecados, todos os nossos pecados, todos os pecados, toda transgressão, todo crime cometido contra Deus. Esse é o poder do Evangelho mostrado a nós, o Evangelho visível sendo dramatizado diante de nós pelo batismo. Que glória é isso, irmãos! O batismo, portanto, é um sinal e selo visíveis de uma graça, de uma realidade invisível. A circuncisão do coração, a purificação da alma, a separação para com Deus, a união com Jesus Cristo. E, irmãos, todas essas realidades invisíveis estão sendo comunicadas de maneira pública na ocasião do batismo. Deixa eu mencionar algumas delas. Lavar purificador do Espírito. Isso está sendo comunicado no batismo. Você que foi batizado, lembre-se disso e se alegre em Deus, e se alegre em Jesus. Ao mesmo tempo que você faz isso, examine a sua alma e veja se você realmente está caminhando como alguém que realmente recebeu todas essas bênçãos gloriosas e celestiais na sua alma. O batismo também aponta para o lavar purificador no sangue de Jesus, a circuncisão do coração, a entrada na Jerusalém celestial, nova criação, membresia na igreja local, justificação, adoção e segurança eterna, para mencionar alguns dos benefícios e bênçãos que são testemunhados em público quando o batismo é, portanto, administrado. Tudo isso porque estamos unidos a Jesus. Você precisa fazer, você deve se circuncidar, você precisa guardar o sábado, você precisa parar de ficar comendo franguinho aí, no fim de semana, você precisa parar de olhar você. Você precisa parar de olhar para as coisas que você faz. Você precisa parar de confiar na sua justiça própria, na sua soberba, nas coisas boas que você faz. Que boas nesse contexto só acumulam mais ira e mais justiça sobre você, se você está fazendo com esse coração, como Sardes o fazia, como o povo de Israel apostatando em Isaías fazia.
Enquanto a circuncisão de Cristo leva você a olhar para outra coisa, para outra pessoa. Todas essas bênçãos aqui são resumidas em um nome. Quem chuta? Começa com J. Jesus Cristo. Todas essas bênçãos, irmãos, não apontam para nós. Não apontam para nossa bondade. Não apontam para nossas boas obras. Apontam para uma pessoa única e exclusivamente. Jesus Cristo. E é aqui, portanto, onde mais uma vez nós somos lembrados daquele Cristo glorioso e majestoso que Paulo apresenta em Colossenses 1, do 3 ao 23. Aquela glória, aquela supremacia sem igual. Mas notem que o texto não para, irmãos. A gente sai de uma expressão, já nem recuperou o fôlego, já vai para outra, e sabe? E vejam que coisa maravilhosa nesse texto, tão rico para nós. O texto continua. Fostes ressuscitados, não é? No batismo, unidos a Jesus Cristo, portanto, mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Mais uma vez, nós não encontramos em nenhum lugar no Novo Testamento batismo separado de fé. E aqui Paulo está mais uma vez lembrando a importância de nós nos certificarmos se recebemos a fé verdadeira, se realmente fomos circuncidados em nosso coração, pois mediante a fé no poder de Deus. É Deus que opera essas coisas. Mais uma vez, não é o homem, não é o livre-arbítrio do homem, não é a força do homem, não é graça preveniente que capacita o homem a falar alguma coisa. Nada disso, o homem está morto, nós vamos ver isso daqui a pouquinho. É mediante a fé no poder de Deus. A palavrinha que é traduzida aqui por poder é uma palavrinha que nós já vimos aqui nos contextos anteriores, na energia, na força. É Deus quem faz, é Deus quem traz a ação do seu Espírito para ressuscitar, primeiro, Jesus dos mortos, é o que o texto diz, ressuscitou Jesus dentre os mortos, e para operar, portanto, tudo isso em nossas almas. Ele opera tudo isso pelo seu poder, e seu poder é todo-poderoso. A sua vontade é soberana, ela não pode ser evitada, ela não pode ser parada, ela não pode ser frustrada. Ai daquele que ficar no caminho do Rei soberano. Ele atropela, ele passa por cima, ele não pede licença. Ele age segundo o seu querer. Ele ordena todas as coisas para a sua glória, pois ele opera segundo o seu poder. Então notem, irmãos, a importância e a necessidade da fé verdadeira aqui. Porque nenhuma dessas bênçãos que nós vimos nesse texto pode ser desfrutada ou experimentada sem fé. Nós não experimentamos Jesus na oração sem fé. Nós não experimentamos Jesus lendo a Escritura sem fé. Nós não nos deleitamos na presença de Deus sem fé. Percebem? E tudo isso é fruto da união com Jesus. Tudo isso vem a nós porque é o poder da vida de Deus na alma de um homem. Irmãos, o poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos é o poder que transforma. Não existe cristão que não seja transformado. Não existe cristão que não está lutando com o pecado e vencendo o pecado. Porque é o poder que ressuscitou Jesus dos mortos que está habitando na alma desse homem. Irmãos, nós não podemos nos conformar com o cristianismo raso. Nós não podemos nos conformar com o cristianismo água com açúcar. Nós precisamos querer, desejar e clamar ao Senhor por sua graça, pelo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Eu quero isso na minha alma. Você deve desejar isso na sua alma. Você deve desejar conhecer mais a Jesus, experimentar mais a Jesus, amar mais a Jesus de tal forma que você se confunda, como Paulo se confundiu, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, em Gálatas 2:20. Eu não sei quem está vivendo, se sou eu ou se é Cristo. Porque eu estou tão unido com Ele, eu me pareço tanto com Ele, eu desejo tanto Ele, eu me perco tanto nele, eu me deleito tanto nele, eu quero me entregar cada vez mais a Ele que eu não sei mais. Eu não sei mais. Onde está Paulo? Onde está Cristo? Irmãos, essa é uma bênção reservada a todos nós. Paulo não era um arcanjo encarnado, ele era um homem pecador, fraco, miserável como nós. Mas Deus usou porque ele se entregou ao Senhor. Jonathan Edwards, John Owen, os grandes puritanos, João Calvino, Martinho Lutero, por que Deus usou e continua usando homens e mulheres marcando o mundo? Porque eles entenderam isso. Eles disseram, eu não quero ser mais alguém medíocre. Eu quero mudar minha geração de ponta cabeça. Irmãos, se nós quisermos mudar essa geração de ponta cabeça, se nós quisermos que os nossos filhos virem essa geração de ponta cabeça, se nós quisermos virar esse bairro de ponta cabeça com o Evangelho da graça de Deus, nós precisamos mudar. Nós precisamos mudar. Nós precisamos mudar. Nos apegando ao Senhor, clamando a Ele que aumente a nossa fé, pois Ele pode fazer isso, irmãos.
Quem não lembra daquela bendita oração? Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. Ajuda-me, Senhor, na minha falta de fé. E o Senhor ajudou. E o Senhor responde, irmãos. Nosso Deus é um Deus vivo, irmãos. Nosso Deus não é um Deus feito de ouro e prata com mãos humanas. Ele é um Deus vivo, soberano. Nele nós vivemos, existimos e nos movemos. Ele é o Senhor Jesus, o Rei soberano das nossas almas. Portanto, Paulo está enfatizando nesse texto aqui o poder da graça soberana, todo-poderosa e santificadora de Deus em operar em seu povo para subjugar a desgraça do pecado. É esse poder da ressurreição, esse poder que aviva, esse poder que nos faz vivos para Deus e mortos para o mundo. Então, aqui, alguém que experimentou isso, a vida de Deus, na alma do homem, quem experimentou a vida de Deus, passou da antiga criação para a nova. Foi uma troca de domínio, uma troca de reinado, uma troca de cabeça federal, uma troca de rei. Nós não servimos, portanto, mais ao pecado. Ele não tem mais domínio sobre esses que experimentaram a vida de Deus. Esses que foram unidos a Jesus Cristo pela ação poderosa do Espírito, não são mais escravos do diabo. Se há alguém aqui ouvindo a minha voz e não consegue se livrar de pecado, está preso às amarras do pecado, está escravizado pelo pecado, há uma evidência fortíssima de que não há vida de Deus em sua alma. Há uma evidência fortíssima de que você não nasceu de novo. Se o seu coração não queima em chamas por Jesus Cristo, por amá-lo, por se entregar a Ele, por servi-lo, por conhecê-lo, para dar a vida pela igreja, há uma grande evidência de que você não conhece o Senhor Jesus e que, portanto, você está morto para Deus. Há uma grande evidência. Preocupe-se se isso acontece na sua alma. Preocupe-se se você está apático com o seu crescimento espiritual. Preocupe-se se você não tem tempo de oração privada. Preocupe-se se você não se importa com a oração pública na igreja, podendo estar e não estar. Preocupe-se se não há vida na sua vida promovida pela Escritura. Preocupe-se se alguém procura você e você não tem um texto bíblico para compartilhar. Preocupe-se se toda vez que alguém chega no teu trabalho fica de risadinha com conversas imorais, você está sempre dando risadinha lá. Preocupe-se se você continua sendo levado pela enxurrada de pecados e de maldição mundanas. Preocupe-se. Preocupe-se. Aplicando isso tudo, irmãos, não devemos confiar nossa segurança espiritual em marcas externas. Não devemos confiar a nossa vida espiritual em obras humanas, mas somente na cruz de Jesus Cristo, em sua obra. Eu quero convidar você a fazer um movimento agora. Você já foi em cemitério? Quem já foi em cemitério, levanta a mão. Todo mundo, né? Acho que todo mundo já foi. Algumas crianças também já. Lembre do último túmulo que você viu. Lembre, olhe para ele. O que você vê? Veja você sepultado com Jesus. Olhe agora para a cruz. O que você vê? Veja você crucificado com Jesus. Agora, olhe novamente para o túmulo. O que você vê? Veja você assentado nas regiões celestiais em Cristo Jesus, ressuscitado com Ele. O poder da ressurreição está em nós. O poder da ressurreição, o poder espiritual que levantou Cristo dos mortos. O poder que venceu a morte. O poder que nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, Colossenses 1,13. Esse poder está fluindo em nossas veias. Nosso coração bate por isso. Nossa respiração, como oramos, é isso. Irmãos, nós não conseguimos nos preparar, dormir mais cedo no domingo, no sábado, para acordarmos cedo e nos prepararmos bem para o dia do Senhor. Alguma coisa está errada. Se nós não temos disposição de separar o dia inteiro para Deus, estando de manhã, estando à noite, celebrando a mesa do Senhor em comunhão, tem alguma coisa estranha. Se nós não nos alegramos em recebermos a palavra de Deus, estarmos em comunhão com os nossos irmãos, recebermos essas benesses, esses deleites espirituais da nossa alma, que nos asseguram e nos lembram para onde nós estamos peregrinando, que apesar das lutas, das aflições, das dificuldades, dos problemas, nós temos uma Jerusalém espiritual, celestial nos esperando, e nós temos um exército, irmãos queridos, que estão caminhando conosco. Irmãos, se isso não aquece o nosso coração, se isso não faz a gente dobrar o nosso joelho no sábado para orar pelo culto, para orar pelos pregadores,
para orar, para que o Senhor venha e salve as nossas crianças. Se isso não é algo de nossa preocupação, irmãos, eu desconfiaria se verdadeiramente nós temos o poder da ressurreição correndo em nossa alma. Eu desconfiaria. Então olhemos para isso com zelo, irmãos. Olhemos para isso com zelo. Façamos uma autoanálise em nós. Porque às vezes nós somos ávidos em correr para responder a heresia. Isso é heresia! Arminiano, miserável, desgraçado, vai para o inferno. Livre-arbítrio, nada. Desgraçado, maldito. Mas não há o mesmo ímpeto em nossas almas para Senhor. Ajuda-me a perdoar meu irmão. Senhor, ajuda-me a ter uma língua mais branda. Oh, Senhor, eu blasfemei. Senhor, santifica o meu pensamento. Oh, Deus, eu não quero mais ver essas desgraças na internet. Me ajuda, oh, Deus. Senhor, eu estou frio. Irmãos, isso é vida espiritual pulsando em nossas almas. É isso que o poder da ressurreição de Jesus opera em nós. Indo para o nosso segundo ponto. Se somos unidos a Cristo em sua morte e ressurreição, pela fé, o que acontece com a nossa culpa? O que acontece com a culpa dos nossos pecados? Aí vem o nosso segundo ponto. Na cruz nós recebemos perdão dos pecados. Versos 13 e 14. Vamos dar uma olhadinha ali nos versículos 13 e vamos fazer o mesmo movimento que a gente fez nos versos anteriores. A necessidade do perdão divino. Vamos ler ali, o versículo 13. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Irmãos, provavelmente ao ler isso você lembrou de Efésios 2, né? Colossenses e Efésios são cartas gêmeas, você provavelmente se lembrou de Efésios 2, de 1 a 10. É bem semelhante, realmente, os termos são quase idênticos. E aqui agora Paulo está lembrando, se ainda houvesse algum tipo de movimento para tentar olhar para si mesmo, Paulo agora vai aplicar isso que nós acabamos de ver na prática. Ele vai mostrar qual era a realidade dos pecadores antes de Jesus Cristo. E ele vai dizer lá, olha, mortos, vocês estavam mortos. Morto aqui, irmãos, lembram que na Escritura nós temos algumas palavras, boa parte delas, que tem mais de um significado. E morto é um deles. Morto aqui significa uma incapacidade espiritual total. Tá bem? Não é que a pessoa é um estilo The Walking Dead, né? Um zumbi lá. Não é esse o ponto. Ela é assim espiritualmente falando, né? Mas não de maneira física, não é de maneira carnal. Mas de maneira espiritual, ela não ouve o Senhor. De maneira espiritual, ela não vê o Senhor. De maneira espiritual, ela não deseja o Senhor. Ela tem, obviamente, né, a luz da natureza, a criação, ao livro da natureza, de maneira geral, conforme Romanos 1, dando testemunho de que há Deus, de que Deus existe, de que Ele é perfeito, de que Ele é soberano, etc. Mas ele é incapaz de, por si mesmo, desejar ao Senhor. Ele não pode por suas próprias obras. Ele tem uma indisposição natural em si mesmo. Ele não consegue, ele não tem condições, portanto, ele não tem forças, tá? Ele não tem um querer, ele não quer ir a Deus. Então, isso que significa morte espiritual. A morte física, da qual todos nós experimentaremos um dia, ela entra no mundo por causa da morte espiritual. É o homem se afastando cada vez mais de Deus, se afastando cada vez mais do Senhor. E como, portanto, o texto vai nos descrever? Nós estávamos mortos, nós não tínhamos nenhuma condição. Então, que glória há em nós? Que glória há nos ritos que eu estou fazendo? Que glória há eu querer me achar, me elevar acima dos outros? Nenhuma. E aí o texto vai dizer que vocês estavam mortos pelas ou por causa das vossas transgressões. Transgressão aqui é pecado, irmãos. É transgressão da lei de Deus. É você quebrar, é ir além de um limite estabelecido. Quebrar a lei moral de Deus. Quebrar preceitos gerais de Deus na Escritura. Portanto, ao você cometer um único pecado, você se torna réu diante do tribunal celestial, que é eterno, soberano, todo-poderoso, gracioso, amoroso e santo. Tudo isso está acontecendo quando você transgride, quando o pecador quebra a lei do supremo legislador. Portanto, todos os pecadores são criminosos diante de Deus. Paulo está lembrando isso. Até que a circuncisão fosse operada no coração de vocês, e vocês nascessem de novo, e vocês recebessem um novo coração, vocês estavam mortos em delitos e pecados. Vejam, na incircuncisão da vossa carne. Incircuncisão aqui é a natureza pecaminosa, é a inclinação para o mal moral,
É a inclinação para todas as coisas ruins que Deus odeia. Essa condição de incircuncisão na carne, ela é transformada pela circuncisão de Cristo. Então nós éramos incircuncisos no coração. Por mais que alguém fosse filho de Abraão, da tribo de Judá, Levi, Benjamim, Rubem e tudo mais, por mais que alguém fosse circuncidado no coração, no seu órgão, ainda assim essa pessoa precisaria e ainda vai precisar de uma circuncisão do coração. Então, o Israel, o povo de Deus, ele é aquele que tem a marca no seu coração. A incircuncisão da carne, portanto, acaba aqui, quando Cristo vem e opera essa circuncisão na nossa alma, no nosso coração, que é a circuncisão de Cristo. Agora, ainda no texto, ali no finalzinho, vamos ver a aplicação do perdão divino. Nós vimos a necessidade, não é aqui, do perdão divino. Agora, a aplicação desse perdão. Como que isso se dá agora, né, em termos práticos? Olha lá, vos deu vida juntamente com ele. Veja só, vivificados em Cristo, perdoando todos os nossos delitos. Não é parte, não é 50% perdoado e 50% agora você faz sua parte aí, não é? Não é 98,5%, não é 99,9,9, sem todos os pecados. Irmãos, essa é a beleza e a glória do Evangelho. Não é pelas obras, é Deus dando vida, é Deus dando esse operar regenerador na alma desse homem pecador, unindo ele a Jesus. E é por isso que quando isso acontece, é a mesma pessoa, é o mesmo nome, é o mesmo CPF, a pessoa não vira um outro ser, mas ela está completamente transformada. Afeições renovadas, vontade renovada, pensamentos renovados, serviços renovados, cabeça, coração, mãos. É isso que acontece, a vida de Deus guiando, portanto, o caminhar dessa nova criatura. Esse é o resultado, irmãos, o resultado de ser circuncidado por Jesus Cristo, de estar unido a Ele em sua morte e ressurreição, é evidenciado de forma pública pelo batismo. E tudo isso está dizendo, Deus está perdoando esse pecador. Em Jesus Cristo, Deus aceita esse pecador. Em Jesus Cristo, Deus aceita o pecador. Em Jesus Cristo, Deus aceita o pecador. Em Jesus Cristo, Deus aceita o pecador. Contrito e arrependido, que não quer mais viver para si. Que não quer mais viver para o mundo. Que não quer mais seguir o curso do príncipe deste século. É graça, irmãos, é pura graça. Portanto, aqui nós vemos a ressurreição espiritual acontecendo. Deus dando vida, Deus ressuscitando uma alma morta, Deus dando o seu espírito, Deus dando a esse homem, esse pecador, ou a essa mulher, o seu espírito, soprando vida sobre ossos mortos. E agora nós vamos avançar para o verso 14, olhando o cancelamento da dívida de condenação, vendo como Deus opera esse perdoar em nós. Olha lá. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o. Eu quero que você preste atenção no que Paulo está enfatizando aqui, ó. Removeu-o inteiramente. Removeu-o inteiramente. Perdoou todos os nossos delitos. Perdoou todos os nossos pecados. Tudo que era contra nós foi apagado, foi cancelado. É isso que Paulo está enfatizando. E ele está ilustrando isso para acabar de uma vez por todas com essa desgraça dessa heresia que estava o tempo todo buscando levar os colossenses a olharem para si, a se desviarem do evangelho da graça de Deus. Então vamos lá. Escrito de dívida, que é cancelado aqui nesse texto, Paulo está se utilizando de um artifício, né? Essa expressãozinha aqui, que é de difícil interpretação, ele está usando um recurso e apontando para um documento que era usado em Roma, onde eram registrados, era uma espécie de nota promissória, não é? De uma dívida que alguém deveria pagar. Então todo homem é um criminoso e está em dívida diante do tribunal celestial. É isso que Paulo quer dizer aqui. Que essa de dívida pesa os registros que trazem, portanto, a maldição da lei contra essa pessoa que quebrou a lei de Deus. Então em outras palavras, não é?
a justiça de Deus, que não se esquece, não é? Deus tem um conhecimento sem igual. Tudo aquilo que fazemos, deixamos de fazer, todos os pecados são cometidos. Lembra o Salmo 130? Senhor, se o Senhor considerasse todos os meus pecados com o intuito de julgar, Senhor, quem subsistiria em sua presença? Mas contigo está o perdão para que te temas. Então notem, Paulo quer dizer que, irmãos, o pecado não é brincadeira. O pecado é coisa séria. Há um escrito de dívida sobre pecadores. Nós vimos o que o pecado obstinado no seio da igreja local faz. Faz Deus abominar até as orações que são feitas pelo seu povo. Faz Deus abominar os sacrifícios, a leitura bíblica. Como nós vimos em Isaías, nós vimos o que o pecado faz numa igreja local. Enfraquece. A igreja passa a respirar por aparelhos. Não tem mais deleite, não tem mais vida, não tem mais nada. É isso que o pecado faz. Então nós não podemos brincar, irmãos, com o pecado na igreja local. Nós precisamos confessar e abandonar e nos apegar à graça de Deus, para que nos santifique, para que Ele não venha sobre nós e traga juízo temporário sobre a nossa vida, família, filhos e igreja. Pecado é coisa séria. Não brinque com o pecado. O Senhor está atento. Os olhos dele estão por toda parte observando os justos e os injustos. Cuidado. Não brinque com o pecado. Mas aqui nós vemos, portanto, que Cristo, em sua obra soberana, removeu, cancelou tudo aquilo que era contrário aos eleitos de Deus. Toda condenação, toda culpa. Nós cantamos aqui, né? O Cordeiro por Deus dado para a culpa cancelar. Quem em Cristo, pois confia. Percebem? É isso que nós estamos cantando o tempo inteiro, irmãos. Apontando os nossos corações para o nosso Rei Jesus, que agora nós, em fé verdadeira, unidos a Ele, em sua obediência ativa, não temos mais medo da lei moral. Nós não temos mais medo do Senhor, nós o amamos. E João diz que o verdadeiro amor lança fora o medo. O amor pelo Senhor, o amor que nós recebemos lança fora o medo de condenação. Nós não servimos a Deus porque eu vou para o inferno. Se é isso, irmão, coitado de mim, coitado de você. Se nós servimos a Deus por medo de sermos condenados, nós vamos receber condenação. Se nós servimos a Deus para irmos para o céu, nós vamos receber condenação. Nós não servimos a Deus por aquilo que Ele pode nos dar. Nós servimos a Deus por aquilo que Ele nos deu. Por aquilo que Ele fez. Nós devemos servir ao Senhor com o coração correto, em gratidão, porque Ele me deu todas essas glórias aqui. Eu espero que você esteja vendo isso com os olhos da fé. Eu espero que você esteja percebendo isso. Senão, ora, Deus, que quebra o teu coração. Que você não passe desapercebido por essas gloriosas verdades da graça de Deus. Não permita, ore ao Senhor. Senhor, não me deixe sair daqui, sabe, sendo só um homem fraco falando. Me deixa ver a glória do teu Filho Jesus nessas coisas, ó Deus. Transforma o meu coração. Transforma a minha vida. Não. Ore ao Senhor. Se isso aqui não está fazendo nada sentido para você, se está chato, está maçante, ore a Deus. Para que quebre o teu coração, a tua frieza, a tua apatia. Seu corpo está aqui, mas tua alma está longe. Arrependa-se, volte-se ao Senhor. Porque agora unidos em Jesus, irmãos, nós agora o amamos. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Esse é o que me ama. Aquele que se debruça na Escritura é o que me ama. Aquele que busca o Senhor para crescer é o que me ama. Imagine uma ilustração, para deixar isso mais palpável para nós. Imagine que você, por N razões, acabou fazendo muitos empréstimos no banco. Empréstimo atrás de empréstimo. Precisou usar todo o saldo que você tinha, cheque especial, zerou tudo. Acabou com os cartões, acabou com tudo. Onde você tinha banco aí, 10 bancos que você tinha, você fez empréstimo em todo mundo, cheque especial em todo mundo. Imagina aí, uma dívida exorbitante. Nem se você trabalhasse 800 anos você poderia pagar. E aí, de repente, você recebe uma ligação. E nessa ligação, diz assim, olha, eu sou representante aqui dos bancos e etc e tal. E sabe o que aconteceu? Alguém quitou toda a sua dívida. Quê? Como assim? Alguém zerou a sua dívida. Tá aqui, ó. Tô te mandando aí, vou rasgar. Acabou, não tem nada contra você.
Como assim? Eu devia tantos milhões? Acabou. Mas o que é isso? Isso é graça. Você merecia toda a condenação e toda a desgraça do mundo. Eu merecia toda a maldição que eu possa imaginar. Porque eu era um pecador, eu estava morto, eu era um desgraçado, um verme vil, que não queria o Senhor, não queria a sua graça, não queria o Evangelho. E o que Ele fez? O que Ele fez com você e comigo? Veio e simplesmente abriu os nossos olhos. Ele simplesmente abriu os nossos olhos, nos deu fé. E ao fazer isso, 2 movimentos aconteceram. Senhor, como eu sou miserável, como eu sou sujo, como os meus pensamentos são vis. Será que há salvação para mim? E aí de repente nós nos viramos. E os nossos olhos foram subindo. E aí de repente nós vimos uma glória. A glória do unigênito de Deus, do Filho do Homem. Nós vimos Jesus Cristo exaltado num trono de graça e misericórdia, bondade e paciência, nos chamando para si. Nos chamando para si. Você é meu, eu sou seu, venha a mim. Venha a mim, você que está cansado de sobreviver, você é meu, venha, venha! E aí então, irmãos, nós experimentamos aquele amor sem igual, inexplicável. Daí então passamos a servir o nosso Rei Jesus. Foi isso que aconteceu, irmãos, foi isso que aconteceu. A nossa dívida não foi renegociada, não. Não foi renegociada. Não tem alguma coisinha para eu pagar aí ainda? Não. E às vezes a gente quer fazer isso, não é? A gente quer fazer isso. Ah, não, eu pequei, eu vou me justificar aqui porque eu vou fazer... Vá, Jesus Cristo! Pare de olhar para você! Desista de você! Você é um trapo imundo como eu! Quando a gente olha para a gente, como disse Lutero, é impossível a gente ser salvo. Olha a desgraça em que nós nos metemos. Mas quando a gente olha para Jesus, é impossível nos perdermos. Ele tem esse coração compassivo, amoroso, gracioso, que nos chama para si, irmãos. Por mais fracos que estejamos. Então a nossa dívida foi cravada, foi cancelada, não foi renegociada, não foi transportada de uma maneira mais leve para nós. Não, e a nossa consciência deve se apropriar e descansar nessa graça soberana, pois devemos confiar somente em Jesus na vida e na morte. Passamos da morte para a vida por causa da graça do nosso Deus. Não há mais culpa e nem condenação para os que estão em Cristo Jesus. Então esse escrito de dívida, irmãos, foi completamente cravado na cruz. Acabou. Cancelado. Para sempre. Para sempre. Agora caminhando para o final, para o nosso último ponto. Agora que fomos então justificados e a nossa dívida cancelada, o que resta dos inimigos que antes nos acusavam? E aí vem a resposta no terceiro ponto. Na cruz recebemos a vitória sobre os poderes malignos. Versículo de número 15 e final da nossa exposição. Vamos ler. E, despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. E agora nós vamos ver que nós somos unidos em Jesus em sua vitória. Aqui nós temos um termo militar que Paulo usa, o despojar aqui, não é? Significa desarmar, significa tomar as armas do inimigo, render o inimigo, fazer o inimigo inofensivo. É isso que Paulo está dizendo aqui. Em outras palavras, o poder que Satanás tinha, que os demônios tinham de nos acusar, ele não existe mais. O Salmo 110 se cumpriu, o reino messiânico iniciou. As profecias de Daniel 7 se cumpriram, um reino que vem como uma pedra e que se torna uma grande montanha, despojando, derrotando todos os grandes impérios, veio e está crescendo de maneira progressiva. Então, despojar aqui vai ficar completamente como a gente entende o que vem a seguir. E o que é que vem a seguir? Principados e potestades. O que é isso? Lembra quando nós estudamos lá, em Colossenses 1, do 13 ao 23, que nós vimos que esses anjos e que esses
esses seres espirituais, e aqui são demônios, anjos caídos, que um ponto que minava a cristologia bíblica em Colossenses era que os hereges estavam dizendo que Jesus era um desses seres, um desses principados e potestades. Jesus era só mais um. E aí Paulo vem e fala assim, ele criou todas as coisas, ele não é criatura. Ele é criador, ele criou os tronos, as potestades, os domínios e os poderes. Ele é soberano sobre todas essas categorias de seres espirituais. Sejam anjos bons, sejam demônios, Jesus Cristo está acima deles. E o que ele está dizendo aqui é que esses principados e potestades foram desarmados. Foram enfraquecidos. Satanás está preso para que as nações não sejam mais enganadas. Isso é sério, isso não é brincadeira, ele está desarmado, ele tem influência? Tem. Sua ação é completamente limitada de maneira absoluta? Não, mas ele está desarmado, ele não pode mais enganar as nações como antes. Ele foi despojado, a obra de Jesus Cristo é soberana e sem igual. Esse rei verdadeiramente amarrou o valente, prendeu o diabo. E o texto continua mostrando essa imagem militar que Paulo quer passar para nós não sermos confundidos pelos hereges e pelas heresias. Publicamente os expôs ao desprezo, triunfando na cruz. Aqui é uma imagem militar, mais uma vez. Os generais romanos, quando eles iam avançar para tomar território, quando eles venciam, eles vinham em cortejo público, com seus dominados, amarrados, acorrentados, e essas pessoas que eram dominadas, elas eram humilhadas em público. Veja o que Paulo está dizendo. Os expôs publicamente. Vocês sabem o que isso significa. Vocês já viram cortejos de generais romanos passando por aí? Eles foram derrotados. Eles estão sendo humilhados. Significa que eles não se comparam com a glória e o poder do rei messiânico. Nada se compara com Jesus. Irmãos, que difícil é ver crente com medo de demônio. Ah, não, tem demônio territorial aqui. Cuidado com o espelho. Não olha no espelho às 11h30 da noite. Irmãos, cuidado com o que você assiste. Cuidado. Não toque, não veja, não. Daqui a pouco a gente vai ver isso aqui mais pra frente, né? Irmãos, crente que anda com medo da própria sombra. Ai, o diabo. Tropeça na rua, foi o diabo que deu um rodo ali. Sabe? Ai. E aí vai fazer o quê? Ah, não, eu não estou dizimando, eu não estou... Olha a loucura disso. Isso não está muito longe de nós. Não está muito longe de nós, não. O que Paulo está fazendo? Ele está mostrando que a batalha invisível e cósmica tem um rei que venceu. Tem um rei que é maior que Saul, que é maior que Davi, que é maior do que Asa. Tem um rei que verdadeiramente humilhou e subjugou o inferno. E que ele não rivaliza com esses que foram subjugados. É o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Eu quero que você abra no Salmo 110, rapidinho. Eu não coloquei aqui, mas eu quero ler a parte final do Salmo 110, para você ver o que está acontecendo aqui. Salmo 110, como vocês sabem, é um salmo mais citado no Novo Testamento, aproximadamente 24, 26 vezes, se não falha a memória, para mostrar exatamente esse pano de fundo de que o rei Messias, messiânico, ele é vencedor e ele é soberano sem igual. Veja aqui, ó, a partir do versículo 5, o Senhor, à tua direita, no dia da sua ira, esmagará os reis. Ele julga entre as nações, enche-as de cadáveres, esmagará cabeças por toda a terra. De caminho bebe na torrente e passa de cabeça erguida. Ele é o único rei que pode fazer isso. Ele é aquele, do versículo 1, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo de teus pés. É isso que está acontecendo, irmãos. O rei Messias está avançando e despojando o reino das trevas. Ele está acabando com o império das trevas. O seu reino é soberano, é invencível, é sem igual, é todo poderoso. Portanto, irmãos, como é que nós vamos a Jesus? Quando um pecador vai a Jesus, é mais um despojo do império das trevas que caiu. Quando um pecador vai a Jesus, é mais terreno que o império das trevas está perdendo.
É mais segurança que nós recebemos de que verdadeiramente o rei está conquistando o seu povo e vai avançar, e que o império inimigo não pode contra ele. O seu amor e seu poder são soberanos, ele domina o reino para si, ele nos tomou para si, pertencemos a ele. Ele é aquele que chega aos discípulos e diz assim, aproximando-se, Jesus deles disse: eis que foi-me dada toda a autoridade no céu e sobre a terra. Portanto, vão e discipulem as nações, e eu estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Meus irmãos, o reino de Jesus Cristo é incomparável e é imparável. Ah, se nós crentes acreditássemos nisso, irmãos. Ah, se nós crentes acreditávamos nisso. Que tristeza é ver crente que afirma o nome de Jesus com medo de pôr filho no mundo. Que tristeza que é isso. Ai, o mundo está mal. Quem é que governa as nações com seu cetro poderoso? Quem despojou o império das trevas? Quem é que chama o seu povo a ir e a avançar? E a multiplicar e a entregar os seus filhos a ele, treiná-los na graça, para que eles levem a tocha do evangelho mais longe do que nós. Essa é a motivação, não é? Ai, o reino vai perder. Ai, como está difícil, irmãos. Nos apeguemos à graça de Deus e no que diz a Escritura. Ele despojou os impérios malignos. Sabe quem derrotou Roma? Jesus. Sabe quem destruiu Sodoma e Gomorra? Jesus. Quem derrubou o Egito? Jesus. Quem acabou com a Alemanha nazista? Jesus. Quem derrotou os impérios comunistas? Jesus. Quem vai continuar derrubando os impérios ímpios e pagãos? Jesus. Ele é o rei de toda a terra. Ele detém todo o poder em suas mãos, em sua glória. E ele quer usar você e a mim. Na nossa simplicidade. Na nossa pequenez. Discipulando diariamente as nossas esposas, os nossos filhos na graça, para que elas cresçam, para que nós cresçamos e preguemos o Evangelho, para que os nossos filhos sejam justificados e salvos e sejam enviados a esse mundo, sim, para serem perseguidos e mortos pelo Evangelho, mas ao morrerem, 5 cristãos nascem. Percebem, irmãos? O nosso apego não é em nós, não é em obras externas, não é o que nós fazemos, é quem é o rei que governa a nossa vida. Quem é o rei que governa a nossa família? Quem é o rei que governa a nossa igreja? A depender do nome que você der, tudo muda. Se o rei da sua vida é você, pois bem, sua vida continuará assim, fraca, medíocre, sem grandes experiências com o Senhor, sem testemunhos gloriosos de pregação do Evangelho. Vai continuar assim, frio, apático, esgotado, cansado, não aguenta nada, não consegue nada, não quer responsabilidade, não aguenta levantar, não quer orar, não quer ler a Bíblia, não quer jejuar, não quer nada. Por quê? Porque você é o rei da sua vida. Por isso a carnalidade impera. Por isso não há paciência. Por isso não há amor e cuidado pelos irmãos, pela igreja, pelo próximo, e nem de você mesmo está cuidando. Mas se o rei das nossas vidas, irmãos, for Jesus Cristo, não por nós, mas pelo poder dele que opera em nós, nós não precisaremos nunca mais temer nenhum tipo de acusação de ímpios, ou até mesmo das flechas que, vez ou outra, Satanás, que anda ao nosso derredor, procurando uma brecha em nossas almas para poder nos atormentar. Nós não precisaremos mais temer. Ao acontecer essas coisas, nós devemos lembrar que em Cristo Jesus, nós fomos unidos com Ele. Em Cristo Jesus recebemos perdão de pecados. Em Cristo Jesus nós recebemos o poder, a vitória sobre os poderes malignos. Crianças, lembrem disso. Qual é a palavrinha-chave do nosso sermão, crianças? Quem lembra? Cruz. Quem foi que falou? A Esther. Muito bem, Esther. Muito bem, crianças. Cruz é a palavra-chave do nosso sermão. E lembrem, na cruz nós temos união com Jesus Cristo. Na cruz nós temos perdão de pecados. Na cruz nós temos vitória contra todo e qualquer inimigo. Jesus é o nosso Rei, gracioso, que nos protege, cuida e vence os seus inimigos. Aqui, irmãos, caminhando para o final, precisamos fazer um chamado aos não convertidos. Se você está em nosso meio e você ainda não teve seu coração circuncidado, não foi unido a Jesus, não tem convicção de perdão de pecados, não tem convicção de que foi unido a Jesus na vitória contra os inimigos, eu tenho um alerta a fazer a você. Você deve se arrepender hoje. Você deve se arrepender hoje, porque hoje é o dia aceitável do Senhor para a sua alma. Você não pode circuncidar o seu coração hoje.
Hoje é o dia que você tenha o escrito de dívida cancelado. Hoje é o dia aceitável para que a derrota do acusador venha sobre a sua consciência. Então, agora, você que está obstinado em seus pecados, que a sua consciência agora é apertada pela lei de Deus, vá agora a Jesus em lágrimas. Clame a Ele para que Ele o receba. Clame a Ele por graça através da fé. Clame a Ele por todos esses benefícios gloriosos. Diga a Ele que você deseja receber sua visitação graciosa. Peça a Ele que venha até você e perdoe os seus pecados. Pois do contrário, a boa justiça de Deus pode ser aplicada sobre a sua cabeça a qualquer momento. Também tem um chamado a nós, crentes, a um exame pessoal. Nós temos vivido como pessoas que foram unidas a Jesus? Ou nós somos pessoas que só vivem de aparência? Nós temos deixado a culpa do pecado dominar e entristecer a nossa alma uma vez que o escrito de dívida já foi cancelado? Será que nós somos esses que têm medo de demônios em suas investidas, caminhando por um misticismo exacerbado? O chamado para você e para mim, para todos nós é o mesmo. Corramos para Jesus Cristo e descansemos nele. Descansemos a nossa alma inquieta. Irmãos, nós precisamos lembrar, Jesus Cristo é todo suficiente. Ele ressuscitou, ele está exaltado e nós estamos unidos a Ele. Se eu morresse agora, se eu morresse hoje, se eu nunca mais visse nenhum de vocês, eu gostaria que vocês lembrassem de mim por uma coisa. Por uma coisa apenas. Lembre disso, que em Jesus Cristo nós temos tudo o que nós precisamos. Em Jesus Cristo nós temos tudo o que nós precisamos. Ele é suficiente, portanto, irmãos, corramos para Ele, porque na cruz nós fomos unidos a Ele. Na cruz nós recebemos perdão de pecados e na cruz nós recebemos vitória contra os inimigos. Vamos todos falar juntos? Na cruz nós fomos unidos a Jesus. Na cruz nós recebemos perdão de pecados. Na cruz nós recebemos vitória contra os inimigos. Vamos orar, irmãos. Pai Santo, te louvamos, Senhor, pela graça que temos no Teu Filho Jesus. Te louvamos por Tua amorosa obra em nosso favor nele, ó Pai. Ah, Senhor, nós te agradecemos e te louvamos pela gloriosa circuncisão que o Senhor operou em nosso coração. Nós te louvamos pelo batismo. Te louvamos pela união na vida, na morte, na ressurreição do Filho. E nós oramos assim gratos em Jesus. Amém e amém.